Bom, vamos lá, pessoal. Continuando aqui, ó. Aula 17, ligação iônica, tá? Então, ó, a gente estava discutindo, vendo os átomos, características. A gente viu que os metais tinham algumas características, os ametais tinham outras, né? A característica principal que a gente vai ter que levar aí agora é que os metais vão perder elétrons e os ametais vão ganhar elétrons, tá ok? Então, a partir dessa característica, né, nós vamos começar a estudar aqui as ligações iônicas, tá bom? Então, olha só. Quando um metal se liga, há uma tendência forte a perder seus elétrons, uma vez que metais apresentam baixa eletronegatividade. Quando um ametal se liga, há uma tendência forte em ganhar ou compartilhar elétrons, uma vez que apresentam alta eletronegatividade. Tá bom? Então, ó, esse aqui vai ser o mote da ligação iônica. Os metais perdendo elétrons e os ametais ganhando elétrons. A questão é saber o seguinte: quantos elétrons os metais tendem a perder? Eles tendem a perder os elétrons da camada de valência. E quantos elétrons os ametais tendem a ganhar? Eles tendem a ganhar a quantidade de elétrons necessárias para completar 8 elétrons, tá bem? Então vamos começar a discutir alguns modelos aqui, ó. O cloreto de sódio, tá bem? Bom, o cloreto de sódio é um típico composto iônico, onde eu vou ligar o cloro com o sódio. Sódio metal, cloro a metal, tá bem? Se precisar, pega uma tabela periódica e dá uma consultada lá. O sódio, pessoal, tem número atômico 11, tá bem? Faço a distribuição eletrônica dele e encontro a camada de valência dele, ó, é a 3s1. Faço a mesma coisa para o cloro, tá? Faço a distribuição eletrônica e encontro a camada de valência dele aqui, ó, 3s2, 3p5. Como o sódio é um metal, ele tende a perder os elétrons da camada de valência. Esse um elétron ele vai perder. Como o cloro é um ametal, ele tende a ganhar elétrons, o suficiente para ele completar 8. Veja que ele já tem 7. Tá? Quando ele ganha esse oitavo elétron aqui do sódio, ele se completa, ele fica estável e o sódio também. Então, olha aqui a representação. Como o sódio tem um elétron só na camada de valência, a gente coloca aqui o símbolo de Lewis dele, o símbolo Na do sódio, mais o elétronzinho dele. Como o cloro tem 7 elétrons, está aqui o símbolo do cloro e os seus 7 elétrons, 7 bolinhas. O que vai acontecer? O sódio perde elétrons, a gente vai representar assim, por essa flechinha. Tá? O elétron vem para cá, o que acontece? Quando o sódio perde elétrons, ele se transforma num cátion, num íon positivo, Na+. Enquanto o cloro ganha elétrons, ele se transforma num ânion, Cl-. Como eles são íons, a interação que existe entre eles é a interação entre cargas elétricas opostas, positivas como negativas. São interações fortes, tá? É isso que a gente chama de ligação iônica, tá bem? Vamos ver outro composto aqui, ó. O óxido de cálcio, tá bem? O óxido de cálcio é um composto formado do ametal oxigênio e do metal cálcio, tá bom? Esse método que eu descrevi aqui é o primeiro, de você fazer a distribuição eletrônica. Aqui tem um outro jeito, ó. O cálcio, gente, se a gente procurar na tabela periódica, ele é um elemento do grupo 2. Significa que tem 2 elétrons. Ele é um metal, então ele vai perder. Perder o quê? Os 2 elétrons que ele tem. Se ele é do grupo 2, ele tem 2 elétrons, e ele vai perder esses 2 elétrons. Está aqui o símbolo do cálcio. Cálcio com seus 2 elétrons. Já o oxigênio, no número atômico 8, se a gente procurar na tabela periódica, ele é do grupo 16, tá bem? O que significa isso? Que ele é um ametal e tendem a ganhar elétrons. Se ele é do grupo 16, significa que ele tem 6 elétrons na última camada. Então aqui as 6 bolinhas dele. Se ele tem 6, ele tende a ganhar 2 elétrons para ficar com 8. Então quando o cálcio se combina com o oxigênio, o cálcio quer perder seus 2 elétrons. E o oxigênio quer ganhar 2 elétrons, está feita a combinação perfeita, tá certo? O cálcio perde os 2 elétrons, o oxigênio ganha os 2 elétrons e forma a substância iônica formada de cálcio 2+ e óxido 2-. É o óxido de cálcio, de fórmula CaO. É a Cal, tá bem? Da mesma forma, aqui no exemplo que a gente viu do cloreto de sódio,
um sódio com um cloreto vai formar o sal de cozinha, que a gente conhece, que é o NaCl. Tá bem, pessoal? Então, essa em princípio é a teoria. Depois disso viria um monte de exercícios para a gente fazer. Cloreto de magnésio, formado de cloro e magnésio. Brometo de alumínio, formado de bromo e alumínio. O nitreto de potássio, formado de nitrogênio e o potássio. O óxido de sódio, formado de oxigênio e do elemento sódio. Tá bem? O sulfeto de bário, formado de enxofre e bário. O fosfeto de alumínio, formado de fósforo e alumínio. Que é o óxido de alumínio, que é o mais chatinho de todos desses que eu coloquei. Formado de oxigênio de alumínio. Tá bom? Então, ó, foram apresentados dois métodos para você saber qual a fórmula de um composto binário, formado por dois elementos, um metal e um ametal, tá? Formado apenas por dois elementos químicos, um ametal e um ametal, tá bom? Essa aqui é a ideia dessa aula de hoje, tá bom? Vamos fazer mais alguns exemplos, eu vou deixar alguns para vocês fazerem, tá bem? Então vamos começar por aqui, ó. Vamos fazer pelo método 1, com a distribuição eletrônica, tá bom? Então, ó, primeiro vou colocar o magnésio, tem número atômico 12. Se eu fizer a distribuição eletrônica do magnésio, 1s2, 2s2, 2p6, ó, são 12 elétrons, aqui eu já coloquei 10, 3s2. Pronto, achei a camada de valência do magnésio, tá bem? Então, ó, o magnésio tem 2 elétrons, ele é um metal, gente. Ele quer perder elétrons, tá bom? Vamos pegar agora uma outra caneta aqui de outra cor, para representar o cloreto, o cloro, né, o elemento cloro. O cloro tem número atômico 17, a gente já fez a distribuição eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p6, já foram 10 elétrons, 3s2, 3p5, 17 elétrons. A camada de valência do cloro é essa aqui, ó, com 2 mais 5, 7 elétrons. Então o cloro tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu ligo o magnésio com o cloro, olha só. O magnésio tem 2 elétrons. Tá bom? Enquanto o cloro tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que vai acontecer? O magnésio, por ser metal, vai perder o seu elétron. Quando ele perde elétron, o magnésio quer perder os 2, tá? E o cloro tem 7, ele ganha 1, fica com 8. Ele tá ok, ó. Ele não precisa mais ganhar elétrons, ele não quer mais ganhar elétrons. Mas o magnésio precisa perder outro elétron, então ele vai precisar de mais um cloro, que também tem 7 elétrons. Tá bom? Dessa forma, o magnésio consegue perder seus 2 elétrons e os 2 cloros conseguem ficar com 8 elétrons. Então vai formar aqui uma substância iônica formada de magnésio 2+, porque perdeu 2 elétrons, e 2 íons cloreto, que cada um ganhou 1 elétron. Perdão, coloquei em caneta diferente, tá? Então, o nosso composto aqui, ó, na fórmula dele, a gente sempre coloca o positivo primeiro, tá? É o magnésio. E no caso, ó, ele tem 2 cloros. Esse é o cloreto de magnésio, MgCl2, com essa fórmula, tá bem? Vamos para o próximo exemplo. Ó, o brometo de alumínio. Tá ok? Vamos lá. Primeiro o alumínio. O alumínio tem número atômico 13, tá bom? A distribuição vai ficar assim. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Deu 13 elétrons. Camada de valência do alumínio
é essa aqui, com 3 elétrons. Então, eu vou representar o alumínio com 3 elétrons. 1, 2, 3 elétrons. Certo? Se eu fizer a distribuição eletrônica agora do bromo, o bromo é um elemento que tem número atômico 35. Vai ficar assim: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ó, aqui 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, tá bom? Depois do 4s, vem quem? O 3d10. Já deu 30, falta 5, tá bom? Fica no 4p5. Essa é a distribuição eletrônica do bromo. Perceba que a camada de valência dele aqui, ó, é essa aqui, gente, ó. É a 4, tá bom? Essa é a camada de valência, com 7 elétrons. Então, o bromo, ó, nós vamos representar com 7 bolinhas. São seus 7 elétrons da camada de valência. Quando eu ligo o alumínio com o bromo, veja que o alumínio tem 3 elétrons. 1, 2, 3. Por ser metal, ele quer perder esses 3 elétrons. Então, vou ligar no primeiro bromo aqui, ó. Que tem 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que vai acontecer com o alumínio? Ele vai perder o seu elétron. Pronto, o bromo ficou com 8. O bromo está estável. Mas o alumínio não. O alumínio tem 2 elétrons para perder. Então vamos pegar mais um bromo para ele perder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está aqui os 7 elétrons do bromo. Pronto, o alumínio perdeu mais um elétron. Veja que esse bromo também já está estável, ele já está com 8 elétrons. Mas o alumínio ainda precisa perder mais um elétron, então ele vai precisar de mais um bromo. Que tem 7 elétrons também. Estou representando aqui os 7 elétrons. E o alumínio vai perder também esse terceiro elétron. Por ser metal, ele perde os elétrons. Então, quando o alumínio perde esses 3 elétrons, ele se transforma num cátion alumínio, 3+. Tá bem? Enquanto o bromo, cada um ganhou um elétron, tá certo? Então, formou um bromo menos aqui, um bromo menos aqui, porque cada um ganhou um elétron, e um bromo menos aqui, ó. Veja, pessoal, que o total de cargas positivas e negativas tem que ser sempre igual. Isso vai gerar um composto, tá bom? Que é o brometo de alumínio. Lembra, sempre o positivo primeiro, o metal, o alumínio, e tem 3 bromos, ó. Vou colocar bromo 3, tá bem? Este é o brometo de alumínio. Vamos para mais um exemplo. Agora vamos dar uma olhada do jeito diferente, tá? Já fiz 2 desses, vamos fazer 2 do outro. Se eu pegar, por exemplo, ó, o potássio, ok? O potássio tem número atômico 19. Se você procurar ele, está no grupo 1 da tabela periódica. O que significa isso? Que o potássio tem um elétron só, certo? Se eu pegar o nitreto, o nitrogênio, tá? O nitrogênio tem número atômico 7. Significa que ele está, se você olhar na tabela periódica, ele é do grupo 15. O que significa ser do grupo 15? Que o nitrogênio tem 5 elétrons na sua última camada. Tá bom? O que vai acontecer? O potássio vai se ligar com o nitrogênio, potássio com seu 1 elétron, e o nitrogênio com seus 5 elétrons. 1, 2, 3, nitrogênio, 4, 5. O potássio vai perder o seu elétron. Tá ok? O potássio fica beleza, porque ele perdeu o seu elétron, mas o nitrogênio ó, tem 5 elétrons, com esse que ele ganhou 6, ele ainda não tem 8. Então ele vai precisar de mais átomos de potássio. Vai precisar de mais um potássio aqui com um elétron, que também vai perder o seu elétron. Agora, ó, dá uma olhada, o nitrogênio tem
os 5 elétrons dele, 1, 2, 3, 4, 5, 6 com esse que ele ganhou e 7 com esse que ele ganhou. Mas ele ainda não tem 8, ele precisa de 8. Então o potássio vai precisar de mais um potássio. E esse potássio perder este elétron, quando isso acontece, tá bem? O nitrogênio agora ficou com 8. Os 5 que eram naturais dele, 6, 7, 8. Agora está estável, tá bem? A fórmula do composto vai ser, primeiro, quem perde elétron, o metal, né? Potássio, eu tenho 3 potássios, tá? E um nitrogênio. Tá ok? De novo, por esse método 2, ó, o oxigênio e o sódio. O sódio, número atômico 11, ele está no primeiro grupo, né? No grupo 1, tabela periódica, significa que ele, sódio, tem um elétron só. O oxigênio, número atômico 8, está no grupo 16, da tabela periódica, que significa dizer que o oxigênio tem 6 elétrons. Quando eu ligo o sódio com o oxigênio, está aqui o sódio, está aqui o oxigênio com seus 6 elétrons. O que vai acontecer? Nosso amigo sódio, por ser metal, vai perder elétron. Quando ele perde elétron, ele fica estável, ele já perdeu o elétron dele. O oxigênio tem 6, ganhou 1, 7. Ainda não está estável. Ele vai precisar de mais um átomo de sódio para perder mais um elétron para ele o oxigênio finalmente ficar com 8 elétrons. 6 elétrons, 7, 8, agora ficou estável. Então, este composto vai ser fórmula. Primeiro, quem perde, o metal, tem 2 NAs, tem um oxigênio. Esse é o óxido de sódio. Tá bom? Então, gente, por hoje é isso, tá? O que eu quero que vocês tentem fazer? O sulfeto de bário, formado entre enxofre e bário. O fosfeto de alumínio, formado entre fósforo e alumínio. Esses dois exemplos são tranquilos, tá? E aí vem um desafio, bem chatinho, bem difícil, tá bom? Que é o óxido de alumínio, tá? O óxido de alumínio é formado de oxigênio e alumínio, beleza? Bom divertimento e até lá!